Ora, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta reunião. Eu também estou agradecido a Deus, estou grato a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida e estou grato porque Deus é grande, Deus é mais grande do que aquilo que nós pensamos. E queria dar também as boas-vindas às pessoas que estão na plataforma, que estão ligados por internet. Queria dar as boas-vindas a eles também, sejam bem-vindos. Às visitas, já temos a Eduarda, o João, a todos os que estamos aqui presentes, dar as boas-vindas a todos. E a verdade é que eu sinto esse privilégio de poder estar aqui diante de todos vós e de poder, pois, transmitir uma palavra que Deus pôs no meu coração. Também acarreta uma responsabilidade e a responsabilidade de poder pregar o Evangelho de Cristo, poder anunciar as boas notícias. Disso fomos chamados a poder transmitir a bondade de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus para cada um dos que estamos aqui. E eu gostava de começar aqui em João 15, em Lucas 15, Lucas 15. Se há um título que podemos pôr aqui nesta pregação, ou neste pensamento, ou nesta reflexão, se há um título que nós podemos pôr, eu punha aqui e apontava aqui, que é o perigo de nós nos afastarmos da casa do Pai. Há um perigo iminente, há um perigo constante de podermos afastar da casa do Pai. Vamos ler aqui uns versículos, aqui na parábola do filho pródigo, no capítulo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, e a começar no versículo 11, nesta versão diz assim: Jesus continuou. Ou seja, Jesus aqui está a dar um seguimento a este capítulo 15. Ele começou com a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida, e termina este capítulo dando este ensinamento. E eu gostava nesta manhã, se Deus me permite e se me tira aos nervos e se me põe palavras para que possa ser claro, que pudéssemos realmente ver qual é a vontade de Deus para com a nossa vida e para com a sua igreja, o seu povo, os seus filhos. E diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, abraçou-o e beijou-o. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela
e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o. Comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festejar. E vamos ficar por aqui, vamos estar nesta porção da Bíblia, porque estes são os mistérios do Reino de Deus. Estes são os mistérios do Reino de Deus. Algo oculto que foi divinamente revelado para que nós possamos realmente entender qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E aqui, nesta porção da Bíblia, está patente e está representado o amor do Pai para com os seus filhos e está representado o perdão do Pai para com as nossas vidas. É algo que, não sei se derramamos o nosso coração e lemos atentamente e buscamos que Deus nos mostre e nos revela, é algo que a mim preenche o meu coração e me dá ânimo de poder seguir adiante, de poder avançar no reino de Deus, de poder conhecer qual é a boa, perfeita vontade de Deus na minha vida, e também me anima a poder sair, se em alguma ocasião a minha vida está fora da casa do Pai, pois poder voltar à casa do Pai. Porque disso se trata. O propósito de Deus para com a vida, para com as nossas vidas, não é que nós nos afastemos da sua casa ou da sua presença. O propósito de Deus nas nossas vidas é que nós possamos realmente encher o nosso coração com a sua presença, estar na casa do Pai e desfrutar das coisas boas que o Pai tem preparado para as nossas vidas. Muitos de nós podemos testificar que são tantas os benefícios, as maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas, que muitas vezes não há palavras para explicar, para expressar as bênçãos que Ele derrama nas nossas vidas. E isto é algo que a mim me anima e me consola o meu coração. Traz consolo ao meu coração. Não somente traz consolo, como também traz vontade de poder dar mais um passo de fé, avançar no reino, buscar as coisas de cima, do lado alto, buscar as coisas que pertencem e concernem ao Pai. E disso vamos estar aqui a falar. Esta parábola é conhecida como o filho pródigo. Há versões que fala de o filho perdido. Ou seja, e isto, tu podes fazer a pergunta a ti e eu posso fazer a pergunta a mim. O que é que esta história tem a ver comigo? Ou o que é que esta parábola, ou o que é que este ensinamento me quer ensinar à minha vida? E são perguntas que temos que fazê-las para poder receber da parte de Deus uma resposta. Nesta história vamos poder ver o perigo de nos afastarmos da casa do Pai. Aqui, no versículo 12, o filho, aqui vemos no versículo 12 que este filho, aqui, o mais moço deles, disse ao pai: dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos dois. Ou seja, vemos que o pai podia perfeitamente, sabendo a situação que se ia deparar este jovem, podia perfeitamente, para bem e em prol dele, podia perfeitamente não dar-lhe a parte que lhe pertencia, a herança. E isto, ao meu coração, fala-me precisamente que Deus nos leva muitas vezes, e em determinadas situações da nossa vida, Deus nos leva a um ponto e nos dá a opção de nós escolhermos. De nós vermos e escolhermos para que realmente possamos cair na nossa realidade. Ver a realidade em que nos encontramos. E aqui vamos poder ver que Deus permite estes tempos e permite estas situações, mas também com um propósito, a que nós possamos cair em nós.
possamos cair na nossa realidade, possamos cair na nossa realidade e ver que temos que sair daí, temos que saltar daí, temos que nos arrepender, temos que dar um passo de fé, arrepender e caminhar em direção à casa do Pai. Porque esta história, a mim o que me fala precisamente desse perdão de Deus para com as nossas vidas e fala do amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que nós não conseguimos imaginar, não conseguimos calcular o amor de Deus nas nossas vidas. Somente quando provamos desse amor, quando vivemos no amor de Deus, quando realmente estamos na presença de Deus, então podemos ter uma ideia. Em parte vemos, diz a Bíblia, em parte vemos, mas não na sua totalidade, mas podemos ter uma ideia. E aqui diz que este moço diz que agarrou, ou seja, agarrou nos bens, na herança que o pai lhe deu, e diz que partiu para uma terra longínqua, uma terra longe, distante, e começou a viver uma vida dissolutamente. Ou seja, uma vida, aqui eu punha aqui, dissolutamente significa separado do Pai. Uma vida separada do Pai. Uma vida desgovernada, sem uma direção, sem um propósito, sem um sentido. Pus aqui também uma vida de libertinagem, porque dissolutamente tem a ver com libertinagem. Não uma liberdade, mas sim uma libertinagem. E eu posso afirmar que muitas vezes, na minha própria vida, há áreas que podem estar a viver desta maneira, desgovernadamente, podem estar a viver dissolutamente, sem critérios, sem propósito, e isso é algo que Deus tem que falar aos corações e tem que nos mostrar a realidade em que estamos. Porque esta era a realidade deste homem, deste jovem. Este jovem não percebia, nem estava a entender que o resultado da decisão que tinha tomado era um resultado que o ia afastar da casa do Pai e ia ter consequências. Na nossa própria vida, como cristãos, vamos poder tomar decisões que, se não estão respaldadas, não estão apoiadas na palavra de Deus, vão ter consequências. A própria palavra nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, há aqui um refrão em Portugal, que não o ouço há muito tempo, mas que se diz: a cama que nós fizermos é a cama onde nos vamos deitar. E o apóstolo Paulo, ao livro de Gálatas, fala precisamente disto. O que um semear, isso vai colher. Com Deus ninguém se burla, ninguém brinca com Deus. E às vezes pensamos que estamos por cima das situações e pensamos que estamos a fazer as coisas corretamente, e não estamos a fazer as coisas corretamente. Porque também há um provérbio que nos ensina e nos diz que há caminhos que ao homem parecem que são direitos e o final deles, qual é? É morte. São caminhos que nos levam à morte. Então isto, para mim, é uma exortação de que temos que realmente refletir nas nossas próprias vidas como é que estamos diante da palavra de Deus, diante da congregação, diante do sítio onde Deus nos plantou e de onde Deus nos quer utilizar. E eu já vos digo, é um privilégio muito grande que Deus possa contar contigo, que Deus possa fazer-te um instrumento útil nas suas mãos para poder levar os seus propósitos adiante. Diz que naquela terra houve uma grande fome e começou a padecer necessidade, passar por apuros, passar por dificuldades. E eu creio que este jovem, pela decisão que tomou, eu creio que ele teve o pior estágio da sua vida, que foi ir, ou seja, cuidar dos porcos. Não o cuidar dos porcos em si, não cuidar dos animais, que isso é um ofício como todos os outros, mas a situação aonde ele chegou. Porque ele, se vemos aqui, ele diz que desejava comer as alfarrobas dos porcos. Porquê? Porque havia uma grande necessidade na sua vida. E eu, na minha vida, eu sinto uma grande necessidade. Não de comer alfarrobas, mas sim de buscar a presença de Deus.
de estar na presença de Deus, de poder, pois, encher-me da sua presença, que o seu Espírito possa encher os nossos corações, de tal maneira que nos estamos preenchidos, estamos completos, porque nele, em Cristo Jesus, estamos completos. E isso é algo que temos que ver e temos que desejar nos nossos corações. Se um dos desejos que eu tenho no meu coração é precisamente de poder ser saciado, ter fome e sede desta justiça, ser saciado pela palavra de Deus, reconhecer a necessidade que há na minha vida de poder estar quebrantado diante do Pai, poder reconhecer a minha necessidade. Jesus mesmo, quando começou o seu ministério, no Monte do Calvário, ele começou, no Sermão do Calvário, ele começou a dizer: bem-aventurados, felizes, aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual, porque deles é o reino de Deus. E eu quero estar nesta atitude de reconhecer a minha necessidade, que reconheço que sem Cristo nada posso fazer, reconhecer que somente Cristo pode preencher o meu coração, pode-me dar a verdadeira vida, porque dele é de onde mana a vida. Por isso também a palavra nos ensina, sobre todas as coisas guardadas, guarda o teu coração, porque dele mana a vida. Então nós temos que guardar o nosso coração, e não somente guardar, como também ter esta expectativa ou este desejo de poder estar na sua presença, na casa do Pai. Porque este jovem foi para longe do Pai, saiu da presença do Pai, foi para longe do Pai, e talvez ele depois, quando caiu em si, ele teve um momento de reflexão e pôde ver que realmente na casa do Pai não lhe faltava nada. Ele tinha tudo na casa do Pai, não lhe faltava nada. E houve essa reflexão na sua vida de poder ver que a decisão que ele tomou foi uma decisão que o levou a ter consequências na sua vida, ao ponto dele desejar comer as bolotas dos porcos, ao ponto dele desejar, e mais, é curioso porque isto são, às vezes tomamos decisões, e eu às vezes tomo decisões movidas pelo meu próprio orgulho, pelos meus critérios humanos, porque muitas vezes os critérios que temos são critérios humanos, tomo essas decisões e é movidas pelo orgulho, pelos critérios humanos, que não têm um fundamento, não têm um respaldo na palavra de Deus. E isso traz consequências. E este rapaz diz, no versículo 12, diz que o mais moço deles disse: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence, e o pai repartiu os bens entre os dois. Ou seja, e aqui podemos observar podemos observar mais, mas eu apontava aqui duas coisas que podemos observar. É que este homem pediu ao pai a herança e que lhe era direito, era por direito, mas fora do tempo. Fora do tempo, porque, que eu saiba, uma pessoa só tem direito à herança quando realmente o pai ou a mãe falecem. Então, aí sim, o filho, como filho legítimo, tem direito à herança. Mas este pai ainda era vivo e ele estava a pedir algo fora do seu tempo. Ou seja, ele estava aqui a quebrar um princípio básico, o princípio da palavra tempo. E muitas vezes nós pedimos as coisas fora do tempo. Isso leva-me ao meu coração. Quantas vezes rogamos ao Pai e pedimos ao Pai coisas que não estão no tempo, que têm que ser, não são no tempo de Deus, é no nosso tempo, nas nossas formas e nas nossas maneiras. E eu creio que é uma reflexão que temos que refletir na nossa própria vida. E é curioso que aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 55, se pudermos ir lá, versículos 7 e 8, aqui há uma exortação em relação a este assunto, não?
Porque estes critérios brotam num coração que desagrada a Deus e que são movidas pelo orgulho e pelos nossos próprios sentimentos e pensamentos. E aqui o profeta Isaías, no capítulo 55, diz o seguinte: deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e se converta, se volte para o Senhor. Ali está escrito: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, tornará para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E eu aqui vejo algo que nos ensina a deixar os nossos pensamentos, nos ensina a deixar as nossas maneiras, as nossas formas, e o especial e o bonito daqui é que depois, como termina o versículo, diz: porque Deus é grandioso para nos perdoar. Ou seja, há um interesse de Deus, Deus se deleita realmente quando há um coração contrito e humilhado, quando há um coração arrependido. Deus se deleita disso. Por isso é que Ele é grandioso para perdoar. E é algo que nós temos que levá-lo até ao mais profundo do nosso coração e refletir na nossa própria vida. Porque são situações que a mim me fazem olhar, reflexionar e buscar realmente o que é melhor para a minha vida. Aqui no versículo 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ou seja, neste caso, podemos ver que o coração deste jovem já tinha sido tomado pelas coisas desta vida. O coração já tinha sido tomado pelos prazeres deste mundo, já tinha sido tomado por coisas que não estavam na casa do Pai. E temos que ter cuidado com isso. Muitas vezes o que desejamos, o que anelamos, os nossos olhos veem. Porquê? Porque isso nos pode traicionar, nos pode levar a tomar decisões incorretas. A própria Bíblia nos adverte e nos diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Agora, o que é que estamos a atesourar no nosso coração? Estamos realmente a atesourar as coisas que concernem a esse reino dos céus, que concernem ao Pai, ou estamos mais bem a atesourar no nosso coração as coisas que são terrenas, que não valem precisamente para nada? Este jovem pensava que encontraria a felicidade nos prazeres deste mundo. Quantos de nós temos este conceito e este pensamento? Pensamos que o facto de estar numa comunidade cristã, ou seja, que pensamos que vamos encontrar a felicidade fora da comunidade, nas coisas do mundo, no prazer do mundo. Este jovem estava nas coisas do mundo e por isso teve as consequências que teve. Talvez, eu punha aqui, talvez as regras que o pai lhe impunham o ajudaram a tomar essa decisão. Talvez, sei lá, uma conduta cristã, viver numa comunidade cristã, o poder estar com irmãos cristãos, pois talvez nos leve a buscar fora da casa do Pai. E as consequências são terríveis e são, como vamos poder ver aqui, que ele não estava submetido às regras do Pai, nem ao conselho do Pai. E isso tem que a nós, às vezes não damos conta e não compreendemos que a palavra de Deus, esta palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, que uma vida cristã, é para nos ajudar a livrar de cair numa decadência espiritual e moral também, porque muitas vezes caímos nessa decadência. Porquê? Porque não estamos submetidos às regras do Pai.
Diz no versículo 13: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E eu aqui apontava duas observações, que há mais, podemos apontar mais, mas eu apontava duas observações. E podemos ver que este jovem se distanciou do pai, se distanciou do seu porto seguro, porque na casa do pai tinha seguridade. E isso nos leva a refletir na nossa própria vida. Quando nos afastamos da casa do pai, da presença de Deus, a nossa vida está à mercê do inimigo. A nossa vida está à mercê do inimigo. E como nos diz também na carta de Pedro, diz que o leão anda rugindo e esperando a quem devorar. E muitas vezes não temos essa perspectiva, nem temos esse conceito, nem entendemos esse discernimento de poder ver que às vezes, por as nossas más decisões, podemos estar à mercê do inimigo. Esse é o seu trabalho. E Deus não quer que estejamos à mercê do inimigo. Este jovem viu-se fora da casa do pai à causa de distanciar-se da casa do pai. E outra observação que eu punha aqui é que ele procurava viver de uma vida sem regras, uma vida desmedida, sem princípios, fazendo o que quer, na hora que quer e como quer. E se refletirmos no nosso coração, quantas vezes queremos fazer este tipo de vida? Não estar submetidos à vontade do Pai, não estar submetidos à vontade de Deus. Versículo 14, 15 e 16, podemos ver também as consequências de uma vida longe do Pai. E aqui eu apontava algumas consequências, e a primeira consequência que eu apontei aqui foi a perda da sua dignidade por viver ao seu belo prazer, na vaidade dos seus pensamentos. Muitas vezes perdemos a nossa dignidade. E isso é algo que, Deus não se agrada com isso. Ignorando o conselho do Pai, ignorando a palavra de Deus, ignorando o conselho de um irmão, ignorando o conselho das pessoas que Deus utiliza para poder realmente trazer uma direção às nossas vidas. Outra consequência é que este jovem, tudo o que possuía, se ia destruindo. Ou seja, não prosperou em nada. Quando nós estamos longe do Pai, da presença do Pai, que é uma palavra que eu repito frequentemente, a nossa vida não vai prosperar em nada. E vemos as consequências neste jovem. Este jovem, quando se afastou do Pai, quando foi para longe do Pai, este homem não prosperou em nada, gastou tudo o que tinha, toda a herança que recebeu, tudo o que tinha. Inclusivamente chegou a um estado que ele mesmo seguramente nem dava crédito que ia chegar àquele estado, pela decisão que tomou. E isso é o que nos faz, quando realmente Deus não está em meio de nós e através de nós está a levar-nos adiante. Outra consequência é que este jovem não podia contar mais com a presença do Pai, ele mesmo se tinha separado da presença do Pai. Em Tiago nos fala de que chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ou seja, não é Deus que se vai nós é que nos paramos da presença de Deus. Então há uma atitude para que possamos sair dessa condição e é arrependimento, que foi o que passou com este jovem, porque quando ele disse que quando ele diz que deseja comer das alfarrobas dos porcos e depois inclusivamente diz que vai ter com o pai e diz: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é uma atitude de arrependimento, isso é uma atitude que te leva a um arrependimento. E o pai está, como nos diz esta história, está de braços abertos
esperando a que haja esse tipo de atitude, esse arrependimento no nosso coração. Ele no versículo 18 diz: eu levantarei, irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, isto só pode dizer alguém que reconhece que está caído. Pequei contra os céus e contra ti. Isto só pode ser dito por alguém que se vê numa condição que está destituído, está fora do Pai. Mas também é uma atitude que mostra um arrependimento. Mostra um arrependimento. E às vezes nós, quando perdemos as coisas, é quando realmente damos valor a elas. E este rapaz, quando perdeu toda aquela bênção de viver na casa do Pai, quando perdeu tudo isso, foi quando caiu em si e quando realmente viu que tinha metido a pata, por assim dizer. E é interessante e é curioso porque aqui a atitude do Pai é uma atitude que prova o amor e o perdão do Pai para com um coração que está arrependido. Porque aqui o Pai, no versículo 22, diz assim: o Pai, porém, disse não. No versículo 20, versículo 20 diz: então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e beijou. Ou seja, eu aqui ponho no papel deste jovem. Ele já estava na situação em que estava, ou seja, que estava decaído, ou seja, estava numa condição que se via que estava fora. E depois ainda começou a pensar e pensou bem, e aí é onde eu vejo o arrependimento deste jovem, e tinha um largo trajeto, porque ele diz que se partiu para uma terra longe, ou seja, não somente ele pensou, havia um trajeto de retoma, ou seja, para chegar à casa do pai, como também ele não sabia qual seria a atitude do pai, mas aqui o pai quebrou com todas os medos e todas as inquietações que este jovem tinha no seu coração, porque este jovem, quando o pai o viu, diz que se moveu de íntima compaixão. Esse é o Pai que temos, essa é a vida de Cristo em nós. Quando realmente nos arrependemos, vemos o Pai e mais, aqui eu vejo uma coisa também que é, bom, eu creio que isto é um pensamento meu, porque quando ele volta-se para o Pai e diz: Pai, pequei contra os céus e contra ti, diz que o Pai, eu penso que o Pai nem estava para aí voltado, porque o Pai, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que há no nosso coração, e se há uma atitude de arrependimento, o Pai, eu creio que não estava interessado nas justificações que este moço ia dar, e tanto não estava interessado que a sua atitude foi de mover-se íntima compaixão e de braços abertos o recebeu. E isto porquê? Porque aqui a Bíblia diz que o Pai contempla aquele jovem e se alegra, e sabes porquê? Porque o amor de Deus é imutável. Eu escrevi aqui, é irrepreensível, e ele continua a ser o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje, e é o mesmo eternamente. Então este é o coração do Pai, o amor do Pai, quando realmente vê uma atitude de arrependimento. O Pai deseja ver esta atitude e depois não está interessado nas tuas justificações, porquê é que fiz isto, porquê é que tomei esta decisão. Não, ele tão somente diz aqui no versículo 22, diz assim: o Pai disse aos seus servos: trazei a melhor roupa, e vestiu com ela, e pondo-lhe um anel nas mãos e sandálias nos pés. Ou seja, aqui fala-me precisamente, como é que posso
explicar isto. Aqui a expressão do pai expressa que o pai tem o melhor para o seu filho, para os seus filhos. Quando há este coração arrependido, o pai tem o melhor para os seus filhos. Porque ele aqui diz: porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, ou seja, vestiu com ela e pondo-lhe um anel nas mãos e sandálias nos pés. Ou seja, o pai tem o melhor, não somente as melhores roupas, mas tem o melhor para nos dar. E tem um anel que simboliza a comunhão com ele. E isso é algo que ele deseja, que haja essa comunhão com ele. Que não nos vaiamos da sua presença, que tenhamos esta comunhão com ele. E só podemos ter esta comunhão com ele quando realmente há uma atitude de arrependimento. Porque aí sim o pai dá. E o desejo do pai, eu pus aqui, o pai estava desejoso e zeloso com os braços abertos. Esta é a atitude do pai. Ele está desejoso com os braços abertos a que nós vayamos a eles, porque ele nunca deixou de ser pai. Nunca. Nunca deixou de ser pai. E aqui, pródigo, eu punha aqui a pródigo, era a condição deste filho. Era a condição deste filho. Mas a sua identidade como filho era filho. Ele nunca deixou de ser filho. Tal como o pai nunca deixou de ser seu pai, o filho, a sua identidade nunca deixou de ser seu filho. E isso nos fala ao nosso coração que há um tempo para poder refletir na nossa vida, realmente, e tomar uma decisão para que realmente sejamos filhos. Não filhos bastardos, mas filhos do Deus Altíssimo. E que Ele nos possa ver e nos possa achar nesta condição. E se realmente isto nos fala e me fala, e eu queria terminar com isto, se em algum momento da tua vida te vês longe da casa do Pai ou te vês fora da sua presença, o bom é que a morada do Pai está registada no nosso coração. Temos a morada do Pai. É uma questão de atitude, dar um transcurso à nossa vida. Em vez de caminhar para longe do Pai, dar a volta e poder caminhar em direção à casa do Pai. E vamos ser abençoados. Deus nos vai abençoar, nos vai vestir a melhor roupa, nos vai dar umas sandálias para não contaminar os pés, para podermos caminhar neste Evangelho de graça, pois de uma forma correta, e nos vai fazer estar em comunhão com Ele. Nos sela com um anel. E isso é algo especial. Bom, eu creio que é o desejo de um filho, e é de onde nos vamos sentir mais seguros. E o Luca, quando está nos braços dos pais, o Luca sente segurança. Sente essa segurança. Mas quando já não está nos braços do pai, seguramente tem medos, enfrenta situações, assim é a vida do cristão. Um cristão, realmente, quando está nos braços do Pai, quando está na casa do Pai, há segurança. Há segurança. Estamos seguros, porque estamos no porto seguro, estamos na casa do Pai, estamos nas mãos de Deus. E as nossas vidas têm que estar nas mãos de Deus. E eu era o que queria partilhar convosco, e se recordar outra vez, se em algum momento te vês fora da casa do Pai, ânimo. É tão somente uma questão de atitude, dar a volta e, em vez disso para longe, seguires em direção à casa do Pai. E Ele está com os braços abertos à espera de que chegues para te poder abençoar, poder abraçar, poder beijar e poder dar-te o melhor. Porque o que o Pai tem para nós é o melhor. Isso que não haja dúvidas. E mais nada da minha parte, tudo. Queria dar graças a Deus por este tempo e despedir-me dos irmãos que estão na plataforma, e que Deus vos abençoe a todos.